Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Eu peço ainda para quem não se inscreveu que se inscreva no nosso canal aí embaixo, compartilhe, enfim, ajudem a divulgar o nosso trabalho. No vídeo de hoje nós trabalharemos as sentenças e suas modalidades. Iniciaremos com a sentença absolutória, também chamada de sentença de absolvição na esfera penal. Ela encontra-se fundamentação legal lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. E o artigo 386 vai trazer um rol com 7 incisos, que são, na verdade, 7 fundamentos em que o juiz pode buscar auxílio para absolver um determinado réu. O juiz, então, nos termos do artigo 386, poderá absolver o réu se ficar provado, se ficar provado a inexistência do fato, ou seja, se ficar provado que o fato não existiu, que aquele fato que estava descrito na denúncia, que era imputado ao réu, de fato não existiu, o juiz pode absolver o réu. Se em determinado momento o Ministério Público imputou ao réu que ele praticou, por exemplo, um crime de roubo, e aí ficar constatado após a instrução processual que esse roubo jamais existiu, o juiz fundamentará a sua absolvição no 386, inciso 1º, ou seja, evidentemente, ele vai fundamentar a sua absolvição por entender que o fato esteve provado que não existiu, ou seja, ficou provado a inexistência do fato. A outra face da moeda é trazida no inciso 2º, ou seja, o juiz poderá absolver o réu se não estiver provado a existência do réu. É um jogo de palavra aí que, embora possa parecer muito semelhante, de fato é, mas as implicações são diferentes. No primeiro inciso, ficou provado a inexistência do fato, ou seja, as provas demonstraram isso. No segundo, não houve prova da existência do fato. Então, na verdade, o juiz deverá absolver o réu aqui em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Se não houver prova suficiente, como de fato o inciso 2º preconiza, o juiz deverá absolver o réu. O inciso 3º vai dizer que o juiz poderá absolver o réu se o fato evidentemente não constitui crime. De repente ele estava, por exemplo, sendo imputado ao réu a prática de um crime de homofobia. E aí, no caso em tela aqui, nesse caso hipotético, após a instrução processual, chega-se à conclusão que homofobia não é crime, como de fato não é, pois só é crime se houver uma lei anterior dizendo que determinada conduta é crime. E ainda hoje no Brasil, até esse momento, não existe uma lei que diga que a prática de homofobia é crime. Então, pelo princípio da legalidade, o réu deveria ser absolvido. Em relação ao inciso 4º, nós vamos dizer que o 386 poderá o juiz fundamentar a sua decisão no inciso 4º se ficar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ou seja, se as provas no processo demonstraram que o réu não participou, não concorreu para aquele crime, que embora existiu, mas sem a coautoria do réu, ele também deverá ser absolvido. O inciso 5º vai dizer que o réu será absolvido quando não estiver provado que ele concorreu para a infração penal. É uma outra fase da moeda aí em relação ao inciso 4º. Perceba que o inciso 4º diz que o juiz poderá absolver o réu se ficar provado que o réu não concorreu para a infração penal. O 5º vai dizer que o juiz poderá absolver o réu se não estiver provado que o réu concorreu para a infração penal. Mais uma vez, o juiz fundamentaria a sua decisão em homenagem ao princípio basilar do direito penal, indúbio pro réu. O inciso 6º vai dizer que o juiz poderá absolver o réu se estiver presente as causas que excluam o crime ou que isentem de culpabilidade o agente. Essas causas que excluem o crime são aquelas causas excludentes de tipicidade, que pode ser, por exemplo, atos e movimentos reflexos, coação física irresistível, sonambulismo e hipnose. Aqui entra também como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade o princípio da insignificância, etc. As causas excludentes de ilicitudes, as mais conhecidas aí, lá do artigo 23 do Código Penal, agir em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal,
ou exercício regular do direito. Então, essas causas excluem o crime. Se o réu incorrer em alguma dessas situações que a gente comentou aqui, o juiz fundamentaria a absolvição no 386, inciso 6, primeira parte, ou seja, exclusão do crime. A segunda e última parte fala nas causas da exclusão ou na isenção da pena, que nada mais são que as causas excludentes de culpabilidade. Se o réu cometeu um crime coagido moralmente, de forma irresistível, sob obediência hierárquica, ou uma embriaguez fortuita, enfim, aqui só não entra as causas de inimputabilidade, que embora são causas que excluem a culpabilidade, mas o legislador trouxe uma outra previsão para essas causas que a gente vai falar no próximo vídeo, quando trabalharmos as sentenças absolutórias impróprias. E por fim, o artigo 386, inciso 7, vai dizer que o juiz poderá absolver o réu se ficar provado, através de mais provas e mais prova, que o réu não concorreu para infração penal, não cometeu crime, enfim, por ausência de provas suficientes para a condenação. Esse inciso 7º, mais genérico, ele também possibilita o juiz fundamentar a sua decisão. Enfim, dando continuidade então, as causas postas para uma possível absolvição são essas, e aqui eu queria falar rapidamente dos efeitos de uma sentença absolutória, que podem ser os efeitos primários, cujo exemplo clássico aqui é a imediata colocação do réu em liberdade, e o efeito secundário de uma absolvição fundamentada aí, que seria a eventual restituição de bens que porventura foram sequestrados, foram, enfim, de alguma forma constrangidos ou constritos em relação ao patrimônio do réu. Seria isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço, peço para quem não se inscreveu, se inscrevam e obrigado.